Todo mundo que tem renda vai pagar menos imposto a partir de agora, com a notícia que o governo soltou ontem. Só que, infelizmente, você não devia comemorar, e eu te explico por quê nesse vídeo. Olha essa notícia aqui. Governo amplia isenção do imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos. Segundo o ajuste, em menos de um ano, traz correção de 6,97 sobre o teto atual de 2.640, isentando 15,8 milhões de brasileiros do imposto de renda. É claro que uma redução na carga tributária, principalmente se tratando de renda, num país tão desigual igual o Brasil, é fundamental. Eu não estou aqui para julgar isso. Mas o que eu quero dizer, e vocês vão me entender aqui ao longo do vídeo, que a gente não devia comemorar com migalhas que são dadas ao povo brasileiro. Por que que eu digo isso? Agora, quem ganha até 2 salários mínimos está isento. E acaba que isso impacta todo mundo, até mesmo quem ganha 50 mil, 100 mil, 200 mil por mês ou mais. Por quê? Porque a fatia de isenção do imposto e as alíquotas, elas são jogadas para cima. É um assunto um pouco mais detalhado para a gente tratar nesse vídeo. Se você quer entender isso, deixa nos comentários, que aí eu faço outro vídeo explicando só como que é a questão do imposto de renda. Mas uma coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: quem ganha lá acima do teto também é impactado com isso aqui. Então pega todo mundo, porque até essa faixa de R$ 2.640, todo mundo está isento. Então, uma pessoa que ganha, por exemplo, 5 mil, quase metade do salário dela vai estar, ou até um pouco mais da metade, vai estar isenta de imposto de renda a partir de agora. Então, isso, como eu disse, impacta todo mundo. A grande questão é a seguinte: por que que eu digo que a gente não devia estar feliz com uma notícia dessa, a gente não devia comemorar? É claro que com o que a gente tem que ficar satisfeito, mas quando a gente entende o que está acontecendo, a gente vê, como eu disse, isso daqui são migalhas. Por quê? Quando a gente fala de dinheiro ao longo do tempo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em inflação. Inflação nada mais é do que poder de compra. O que você compra hoje, você consegue comprar no futuro. Exatamente por isso, as pessoas que investem, elas têm que ter como preocupação não só multiplicar o dinheiro, mas antes disso, proteger o seu capital do poder de compra. O primeiro objetivo tem que ser esse, porque senão não faz sentido. Se você consegue comprar alguma coisa hoje, o seu dinheiro valoriza. Só que essa coisa que você queria ou poderia comprar, ela ficou mais cara do que a valorização do seu dinheiro, ou seja, a inflação desse produto ou serviço, acaba que o seu investimento não valeu de nada. No primeiro momento você conseguiria adquirir, no segundo momento não, entende? É exatamente isso que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai falar imposto de renda, quando a gente vai falar de investimento, considerando aí o dinheiro no tempo. Inclusive, fica aqui o meu convite. Se você já investe ou quer investir, eu vou deixar um link na descrição. Entre em contato com a gente, que a gente faz questão de te ajudar nessa trajetória. Seja te ensinando o que fazer corretamente, ou seja, te orientando sem nenhum vínculo, né, com instituições financeiras, sem nenhum conflito de interesses que infelizmente ocorre no mercado hoje. Vou deixar o link na descrição. Mas continuando aqui. Por que que a gente não deve se contentar com migalhas? E aí, a primeira coisa que eu mostro para vocês é essa tabela aqui, que eu vou deixar no vídeo. Reparem que o imposto de renda em 1994, mais especificamente em dezembro de 1994, logo ali, né, no início do real, uma pessoa que ganhava R$ 661,80 era isenta. Ou seja, o que que eu estou falando? Eu estou falando uma pessoa que ganhava 700, 800, R$ 1.000, ela tinha o salário praticamente todo isento. Uma pessoa que ganhasse R$ 600 estava isento também, não pagava imposto de renda no Brasil nessa época.
O que que a gente precisa fazer, então? A gente precisa, já que a gente tinha esse benefício, e quando eu falo a gente, eu falo aqui como cidadão brasileiro, né? Pessoas que geram renda no Brasil e pagam esse imposto, o que que a gente precisa fazer? Nada mais justo do que pegar esses R$ 661 de 1994 e ver quanto que ele vale hoje. E é dessa forma que a gente vai ver se faz sentido ou não o que a gente tem hoje. E Guto, como é que a gente vai fazer isso então? Será que R$ 661 valem mais, valem menos do que o valor que o governo está isentando hoje? É isso que eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Vem comigo. Antes disso, se você quiser deixar o seu like aqui na confiança, eu fico muito grato para a gente que cria conteúdo. Isso ajuda muito. E dá uma olhada lá no canal que a gente tem algumas playlists, alguns vídeos bastante interessantes. Por exemplo, a gente tem o Vale a Pena, onde eu pego situações do dia a dia, como, por exemplo, será que vale a pena alugar um iPhone lá nos programas dos bancos? Alugar carro, programa de pontos, de milhas. Nessa playlist eu detalho isso tudo lá para ver se vale a pena para o nosso dia a dia usar esses serviços ou não. Vai ser um prazer te passar esse conteúdo aí através do canal. Agora sim, vem na tela comigo. Eu estou aqui dentro do site do Banco Central do Brasil, então reparem que é um site oficial do governo, né? E esse programa especificamente chama Calculadora do Cidadão. A Calculadora do Cidadão, ela fornece para a gente a correção de determinado valor, né, ao longo do tempo que a gente escolher. Então, o que que a gente faz aqui? A gente vai calcular corrigido pelo IPCA, que é a inflação do período, né, a inflação oficial do Brasil, desde dezembro de 1994 até, aqui está janeiro de 2024, mas o índice ainda não está aqui no sistema, então vou colocar dezembro de 2023. O valor de R$ 661,80, que é justamente aquele valor isento do imposto de renda lá em 1994. Quando a gente corrige isso, reparem o seguinte: na data de 1994, R$ 661 equivalem hoje eu ainda estou sendo generoso, né? Porque já passaram aí um mês e pouco. Então, em dezembro, para ser mais exato, de 2023, esse mesmo valor valeria R$ 4.485. O que que significa isso, então? Significa, pessoal, que se o governo respeitasse o próprio índice de inflação que ele mesmo divulga, né, ao longo do tempo, e ele fornecesse o mesmo benefício que a gente tinha lá em 1994, ele teria que isentar os brasileiros que ganham até R$ 4.500 praticamente. Seria muito menos imposto arrecadado, né? Então, exigiria do governo uma forma ali de gastar menos, que é outro ponto muito sensível que a gente vê hoje em dia, mas é exatamente por isso que esses reajustes no imposto de renda, eles não vêm acontecendo da melhor forma como deveria ser feito para beneficiar o cidadão brasileiro. E antes de qualquer coisa aqui, eu sei que vai ter, né? Vai ter comentário de tudo quanto é lado. Ah, xinga esse, xinga aquele. Isso daqui, gente, foram todos os governos até hoje. Infelizmente, em todos os governos, o cidadão brasileiro só veio perdendo poder de compra aí em relação à isenção do imposto de renda. Então, a gente deveria, né, ter uma isenção muito maior, pagar muito menos imposto, que era uma coisa que a gente tinha um simples direito desde 1994. Como eu disse, eu não me considero um pessimista, pelo contrário, né? Até por ser investidor, eu sou otimista, né? Tenho que ser otimista, porque se a gente está investindo, a gente acredita num futuro melhor. O conceito básico dos investimentos é esse, senão eu gastaria hoje. Mas aqui, infelizmente, a gente não vê muita saída. A gente vê os nossos direitos, né? Os nossos benefícios cada vez mais diminuídos ao longo do tempo.
E é isso que a gente tem que levantar a voz aí, mostrar para todo mundo, exigir um controle de gastos para que o governo possa arrecadar menos, principalmente porque tudo que ele arrecada não volta para a gente como deveria voltar. E, de novo, em todos os governos, em todos, né? O brasileiro ele não tem um retorno desse imposto. Então, é necessário o cidadão médio brasileiro se sensibilizar com isso aqui e entender que cada vez mais a água está subindo, até chegar uma hora que vai tampar o nosso nariz. Por isso, compartilha, divulga esse vídeo. Claro, isso é bom para mim, mas é uma clareza para os cidadãos que a gente precisa disso. Beleza? Finalmente, eu agradeço aqui a sua audiência. Agora sim, compartilha, comenta, ajuda muito, como eu já disse. E dá uma olhadinha lá no canal, tenho certeza que você vai gostar de ter uma educação financeira de forma simples, prática e leve aí, através dos conteúdos que a gente posta aqui. Grande abraço, sucesso!